Olá, continuando o nosso estudo da fenomenologia do espírito, na sua introdução, vamos analisar o parágrafo 74. O temor de errar introduz uma desconfiança na ciência que, sem tais escrúpulos, se entrega espontaneamente à sua tarefa e conhece efetivamente. Entretanto, deveria ser levada em conta a posição inversa. Por que não cuidar de introduzir uma desconfiança nessa desconfiança e não temer que esse temor de errar já seja o próprio erro? De fato, esse temor de errar pressupõe como verdade alguma coisa, melhor, muitas coisas, na base de suas preocupações e consequências. Verdade que deveria antes ser examinada. Pressupõe, por exemplo, representações sobre o conhecer como instrumento e meio, e também uma diferença entre nós mesmos e esse conhecer. Mas, sobretudo, que o absoluto esteja de um lado e o conhecer de outro, para si separado do absoluto, e mesmo assim seja algo real. Pressupõe com isso que o conhecimento, que enquanto fora do absoluto está também fora da verdade, seja verdadeiro, suposição pela qual se dá a conhecer que o assim chamado medo do erro é antes medo da verdade. Bom, como nós podemos ver, o Hegel está fazendo aqui uma crítica à teoria do conhecimento. Nós vimos antes, no parágrafo 73, que ele mostrou as razões por trás da teoria do conhecimento, da crítica ao conhecimento, e mostrou as consequências às quais ela leva. Aqui ele vai começar um ataque mais direto à teoria do conhecimento, usando uma linguagem bastante metafórica, irônica, cheia de antíteses, etc. Nós vamos tentar decifrar um pouco essa linguagem. Primeiro, temor de errar é uma referência à teoria do conhecimento. Né? Temor de errar significa o medo de errar. Né? A teoria do conhecimento surge disso. Nós precisamos buscar a verdade e nós precisamos nos assegurar de que a forma como nós conhecemos não seja uma forma inadequada. Né? Se nós usarmos uma forma inadequada de conhecer, podemos alcançar, ao invés da verdade, o erro. Então, a teoria do conhecimento surge com essa preocupação de não errar. Né? Isso que a gente já viu. Né? Esse temor de errar introduz uma desconfiança na ciência. Né? A gente passa a desconfiar de que a ciência pode produzir erros. Mas aí o Hegel diz que a ciência, sem tais escrúpulos, se a ciência não tivesse esses escrúpulos introduzidos pela teoria do conhecimento, ela se entregaria espontaneamente à sua tarefa, de buscar conhecer o mundo. E conheceria efetivamente. Para o Hegel, esse é o caminho para construir conhecimento, se entregar ao mundo, tentar conhecer. Implica que nós vamos errar muitas e muitas vezes, mas para ele não tem outra saída senão construir conhecimentos melhores a partir das aparências, a partir dos erros que nós cometemos num primeiro contato que a gente tem com a realidade. Então, essa primeira frase é uma crítica suave. A teoria do conhecimento diz simplesmente isso. Olha, a teoria do conhecimento cria muita inibição. O cientista, o pesquisador, o filósofo, seja lá quem for, fica tão preocupado em não errar que deixa de ir para o mundo e fica perdido numa autorreflexão eterna, infinita. Né? Ele fica se perguntando como que eu posso evitar o erro. Né? É como se a gente quisesse andar de bicicleta e ficasse tentando imaginar qual é a melhor forma de andar de bicicleta. E ficasse eternamente refletindo sobre isso, sem nunca tentar efetivamente andar de bicicleta. Para o Hegel não tem jeito, tem que tentar andar de bicicleta. Isso significa que a gente vai cair muitas e muitas vezes, mas em cada uma dessas experiências a gente vai aprender um pouco mais sobre o que é andar de bicicleta.
Bom, essa é uma primeira crítica mais suave, como eu falei, porque ela apenas mostra um efeito colateral ruim, né, da teoria do conhecimento. Ela nos leva a uma espécie de solipsismo, né? O eu fica perdido dentro dele mesmo, né? Mas na sequência ele vai articular críticas muito mais pesadas. Por exemplo, aqui: entretanto, deveria ser levada em conta a posição inversa. Vamos inverter a teoria do conhecimento. Por que não cuidar de introduzir uma desconfiança nessa desconfiança e não temer que esse temor de errar já seja o próprio erro? Ou seja, e se a gente tivesse a mesma preocupação crítica, o mesmo temor de errar, mas agora dirigido à própria teoria do conhecimento, a essa própria abordagem que tenta tomar o sujeito do conhecimento, as faculdades cognitivas, como seu objeto de investigação primeiro. Vamos fazer uma crítica da crítica que a teoria do conhecimento faz. É isso que ele vai fazer na sequência. De fato, esse temor de errar pressupõe como verdade alguma coisa, melhor, muitas coisas na base de suas preocupações e consequências. Então aqui é um primeiro ponto que ele vai criticar na crítica do conhecimento, que é a teoria do conhecimento. Ela pressupõe verdades. Verdades que ela mesma não criticou. Ela partiu dessas verdades para criticar muitas coisas, tudo que se fazia em filosofia naquela época. Mas essas verdades que serviram de ponto de partida, ela mesma não criticou, segundo o Hegel. Elas estão na base das suas preocupações e consequências. Então, se estão na base, essas verdades deveriam ser antes examinadas. Se elas servem de ponto de partida do teoria do conhecimento, nós teríamos que, em primeiro lugar, refletir sobre essas verdades. Mas que verdades seriam essas? Que pressupostos são esses que a teoria do conhecimento assume acriticamente? Então, na sequência, o Hegel vai citar. Pressupõe, por exemplo, representações sobre o conhecer como instrumento e meio. Nós vimos, né, que para o Hegel a teoria do conhecimento pode ser distinguida nessas duas vertentes, uma que toma o conhecimento como instrumento, outra que toma o conhecimento como meio. É claro que os teóricos dessas correntes, né, Kant, os empiristas, não usavam esses termos, né? Mas isso não importa. Quer dizer, a questão é que eles definiam o conhecer, né, de uma certa maneira, ou como uma razão a priori que ativamente organiza o diverso dado à sensibilidade, ou como um conjunto de faculdades que recebem né, via sentidos aquilo que vem do mundo real, né? Esse é o caso muito mais dos empiristas. Quer dizer, eles partem dessas definições e tentam aprofundá-las, tentam conhecer melhor o que é o conhecer, o que é a mente humana. O que o Hegel está dizendo é que essas representações, essas ideias, essas noções preliminares sobre o que é o conhecer servem de ponto de partida, mas elas mesmas não são justificadas enquanto pontos de partida. Não há uma demonstração de que o mundo deveria ser classificado assim, como um mundo em que há uma realidade externa e um sujeito detentor dessas faculdades que o conhece dessa ou daquela maneira. Então esse é um primeiro conjunto de pressupostos não demonstrados que o Hegel identifica. Um segundo pressuposto, mais sutil, está na sequência. E também uma diferença entre nós mesmos e esse conhecer. Veja só, um empirista pode descrever a mente humana como um conjunto de faculdades que recebem
impressões dos sentidos, sensações, etc., e processa esses elementos. Cria conceitos mais universais, relaciona fatos passados com fatos futuros, etc., o que se quiser. Mas, e a faculdade que faz essa investigação? Onde é que ela é descrita? Quer dizer, é também uma mente que faz a teoria do conhecimento. Essa mente é uma mente empirista? É uma mente racionalista? Que mente é essa? E se ela for uma mente empirista, uma mente racionalista, ou seja, como a gente possa classificá-la, qual é a teoria que fundamenta essa classificação? A ideia que o Hegel está colocando aqui é a seguinte: há uma teoria do conhecimento que descreve como a mente humana conhece. Mas seria preciso uma teoria do conhecimento que teorizasse a mente que faz teoria do conhecimento, que investiga o conhecimento enquanto tal. Porque dessa mente é que depende tudo mais. Ela tem que ser criticada e fundamentada, porque é ela que serve de base para tudo que vai ser extraído como consequência da sua investigação, né? A teoria do conhecimento é também um conhecimento e, como tal, supõe uma mente, um eu, enfim, um investigador que a produz. Qual é a instância que tematiza esse investigador? E qual é a instância que fornece legitimidade, justificação ao procedimento que esse investigador realiza, né? É essa questão que o Hegel está levantando aqui, certo? E um terceiro pressuposto não tematizado pela teoria do conhecimento, segundo Hegel, é a sua teoria da verdade, digamos assim, a concepção de verdade que a teoria do conhecimento pressupõe. Isso vem na sequência, ó, veja só. Mas, sobretudo, né, a teoria do conhecimento pressupõe, sobretudo, que o absoluto esteja de um lado e o conhecer de outro, para si e separado do absoluto, e mesmo assim seja algo real. Quer dizer, o absoluto aqui é a coisa em si. A teoria do conhecimento kantiana, aqui ele se refere principalmente ao Kant, mas não só, né? A teoria do conhecimento kantiana diz, olha, o absoluto, a coisa em si, está de um lado, lá fora. O conhecer está do outro lado, dentro da minha mente. Os dois estão separados, né? Esse para si é uma expressão bastante complicada no Hegel, não vou explicar agora, vou deixar para um momento posterior, né? Mas a ideia aqui é simplesmente essa. A coisa em si está lá fora, o conhecer sou eu, né? Eu, que enquanto sujeito conhecedor, os dois estão separados entre si. Mas, mesmo assim, mesmo admitindo essa separação, se concebe que o conhecimento é algo real. Quer dizer, é o que o Kant diz. O que nós conhecemos não corresponde às coisas em si, né? As representações que nós temos no nosso conhecer, ou seja, na nossa mente, na nossa razão, no nosso entendimento, mais especificamente, não correspondem às coisas em si, mas apenas ao fenômeno. O que é o fenômeno? É basicamente uma imagem, vamos dizer assim, criada pela nossa mente, como se fosse o real, a partir a partir daquilo que se dá à nossa sensibilidade e que o entendimento consegue organizar e dar a forma de conhecimento. Trocando em miúdos, o que o Hegel está dizendo é: Kant, principalmente, mudou o conceito de verdade.
Para o Kant, as representações não correspondem às coisas e mesmo assim são verdadeiras. O problema para o Hegel é que o Kant não tem uma teoria da verdade. Kant não demonstra por que essa noção de verdade é válida, digamos assim. Ele simplesmente pressupõe essa nova noção de verdade sem nenhuma demonstração, né? Seria novamente um pressuposto assumido de maneira acrítica. Kant critica tudo, supostamente, né, todo o conhecimento humano, submete, né, todo o conhecimento humano a uma avaliação, mas essa noção de verdade não é tematizada, é assumida de maneira acrítica. E, mediante esses três pressupostos assumidos de maneira crítica, o Hegel aponta uma espécie de contradição no próprio projeto da teoria do conhecimento, que está nessa frase. Pressupõe com isso, né, a teoria do conhecimento pressupõe com isso que o conhecimento, que enquanto fora do absoluto está fora da verdade, seja verdadeiro, né? Kant usa a noção de verdade, digamos assim, ou pressupõe, né, é preciso que o conhecimento se refira a algo lá fora da nossa mente, né? Mas ao mesmo tempo essa referência não é entre a representação e a coisa mesma. O Hegel pensa isso como sendo uma espécie de contradição, né? Há a pressuposição de uma certa noção de verdade, mas ao mesmo tempo há uma não realização do que essa concepção de verdade obrigaria, digamos assim. Esse ponto da concepção de verdade aqui é bastante importante e merece bastante reflexão. Com isso, para o Hegel só resta uma conclusão a respeito da teoria do conhecimento moderno. Essa suposição, essa suposição de que a representação não corresponde à coisa e mesmo assim é verdadeira, dá a conhecer, ou seja, deixa evidente que o assim chamado medo do erro, a teoria do conhecimento, é antes medo da verdade. A teoria do conhecimento como que retira a nossa energia, o nosso esforço investigativo do foco primordial, que seria o mundo, né? A nossa tarefa é conhecer o mundo, e aponta, né, dirige esse esforço, essa iniciativa para dentro do próprio sujeito. É como se, aqui há um retorno ao que ele disse no início do parágrafo, né? A teoria do conhecimento desviasse o nosso olhar do mundo para a própria mente humana, fazendo com que o esforço de conhecer seja canalizado na direção de um esforço de autorreflexão eterna, infinita, digamos assim, né? Então, o medo do erro se transforma num medo da verdade. O pesquisador agora deixa de lado o mundo e se concentra na própria mente humana. Aqui eu fiz uma espécie de resumo para fechar o estudo desse parágrafo, né? Então, a primeira ideia, né, a ideia geral que ele vai tentar desenvolver, no fundo, né, nesse parágrafo, é apontar que há uma consequência ruim na teoria do conhecimento, que ele chama de temor de errar, né? A teoria do conhecimento é o temor de errar, que está nessa frase, né? A consequência ruim é essa, ela introduz uma desconfiança na ciência, que sem tais escrúpulos se entrega espontaneamente à sua tarefa e conhece efetivamente. Então, a ciência é capaz de conhecer quando entra em contato com o mundo, mas a teoria do conhecimento inibe o pesquisador de fazer isso.
para defender essa tese, ele fez uma crítica à crítica do conhecimento, ele aplicou a ideia de dúvida à própria teoria do conhecimento, né, mostrando que ela tem pressupostos não demonstrados, né? A teoria do conhecimento quer demonstrar tudo, mas aquilo do qual ela parte não demonstra. Como nós vimos, primeiro, representações sobre o conhecer como um instrumento meio, ou seja, a teoria do conhecimento parte de uma concepção sobre a relação que há entre o sujeito e a realidade, classifica o sujeito de uma certa forma como alguém dotado de razão, de sensibilidade, de categorias, de faculdades subjetivas, etc., que são responsáveis por isso ou por aquilo, né? E todos esses pressupostos não são demonstrados. Em segundo lugar, a teoria do conhecimento pressupõe uma diferença entre nós mesmos e se conhecer, ou seja, pressupõe que nós mesmos, ou seja, quem realiza a teoria do conhecimento, tem legitimidade, tem justificação suficiente para analisar o conhecer. Como é que nós podemos refletir sobre como conhecemos? A mente que reflete sobre como nós conhecemos também precisa ser objeto de uma crítica, de uma reflexão, de uma tentativa de justificação, né? E por fim, a questão do conceito de verdade, né? A teoria do conhecimento pressupõe que a verdade não é mais adequação, né? Que o absoluto fica de um lado e o conhecer do outro, mas que mesmo assim o conhecimento é algo real, ou seja, é conhecimento. E aí a questão, como que o conhecimento pode não corresponder às coisas e mesmo assim ser conhecimento? Está em jogo aí um outro conceito de verdade, cuja justificação não foi dada. O Hegel explora essa ideia muito mais, né? Ele diz que há de fato uma contradição, né? Pressupõe que o conhecimento fora do absoluto, fora do que é por si mesmo, fora da coisa em si, portanto fora da verdade, seja verdadeiro. Para ele não tem como conciliar essas duas coisas, ou é conhecimento e corresponde ao que é, ou não é conhecimento, né? E, finalmente, a conclusão, que é na verdade a reafirmação da tese inicial, que está na primeira frase, né? E que o assim chamado medo do erro nada mais é do que medo da verdade. A teoria do conhecimento leva a um abandono do real e a substituição do real como objeto de pesquisa pelo conhecer, pelas faculdades subjetivas. E para o Hegel não há como conhecer apenas analisando a mente humana em abstrato. Na verdade, a própria análise da mente humana não é possível em abstrato. Então é isso, esse é o parágrafo 74 da introdução da Fenomenologia do Espírito.